palavra, promotor de justiça, doutor Daniel, que vai trazer alguns esclarecimentos à população de Dracena. Boa tarde a todos. Inicialmente agradecer à imprensa de Dracena que atendeu o convite da Promotoria de Justiça e que compareceu. O Ministério Público ajuizou ontem uma ação civil pública de improbidade administrativa contra algumas pessoas aqui da comarca de Dracena em face de irregularidades que ocorreram há 4 anos atrás, quando foi feita a licitação e a execução das obras de colocação dos guarda-corpos no município de Dracena, bem como em relação à criação das rampas de acessibilidade que foram feitas na comarca para os cadeirantes, idosos e deficientes. À época, alguns vereadores fizeram a representação na Promotoria de Justiça de possíveis irregularidades nessa obra. E, após aproximadamente 4 anos das investigações, foi feita uma perícia técnica pelo Centro de Apoio à Execução do Ministério Público, composta por engenheiros que compareceram em Dracena e verificaram que existem 3 irregularidades na obra que foi feita. A primeira irregularidade diz que tanto as rampas de acesso, bem como os guarda-corpos, não foram feitos seguindo as normas da ABNT, ou seja, elas não seguem a padronização que é exigida pelo Instituto Técnico e que diz que a obra está correta ou não em relação aos níveis de acessibilidade. Outra irregularidade importantíssima que foi feita é que os materiais que foram empregados na obra não correspondem aos materiais que constavam no memorial descritivo da licitação, ou seja, foram empregados materiais na obra em valores e em qualidade inferiores ao que constava no edital de licitação e aqui o município, com o dinheiro dos contribuintes, pagou. E por fim, o que causou grande espanto ao Ministério Público é que, em valores atualizados, o Ministério Público chegou a um cálculo de R$100 mil como superfaturamento desta obra, já levando em consideração o eventual padrão médio de lucratividade que o empresário deve ter nesse tipo de obra. Então o Ministério Público ajuizou uma ação de improbidade contra o ex-prefeito municipal, o senhor José Antônio Pedretti, o senhor Ivo Sérgio Pereira Coelho, que à época era diretor de infraestrutura e que aprovou essa obra quando realizada, atestando que ela preenchia os requisitos do que constava na licitação, contra o senhor Aparecido Celestino dos Santos, que era secretário municipal de obras, e contra a empresa que realizou a obra, a empresa chamada Paulo César Lopes Ferriani Engenharia, e os responsáveis dessa empresa. Um grande problema que ocorre agora é que o Ministério Público ajuizou essa ação de improbidade e foi feito um pedido liminar de bloqueio de bens no montante de R$100 mil dessas pessoas. Vai ser permitido o contraditório e ampla defesa e, ao final, essa ação vai ser julgada por um juiz. Só que o grande problema agora ocorre e cai mais uma vez em relação ao cidadão que paga os seus impostos. Ou seja, a obra que existe em Dracena sobre a acessibilidade e os guarda-corpos, ela tem que ser refeita para assim adequar às normas e para que não cause nenhum acidente à população, ao cidadão, ao transeunte, e que sejam empregados materiais razoáveis, que possam durar em relação aos fatos da chuva, da natureza, e a devida manutenção desses locais, porque a gente sabe que ocorrem acidentes, esses guarda-corpos quebram e etc. E agora o grande problema, teremos que nos reunir em outro momento com a Prefeitura Municipal para que, juntamente com a Promotoria da Acessibilidade aqui em Dracena, que é presidida pelo Dr. Antônio Simini, e com a Promotoria da Habitação e Urbanismo, presidida pelo Dr. Rufino, para que tanto a acessibilidade, urbanismo e a Prefeitura consigam chegar a um consenso para que a obra seja feita da melhor forma ou adequada da melhor forma e para que a gente consiga gastar a menor quantidade de dinheiro, porque esse dinheiro, como todos sabem, são pagos pelos impostos de todos nós cidadãos. Doutor, uma pergunta. No caso, agora, para se refazer, tem um prazo específico ou não?
Não, Jorge, essa ação visa tão somente a responsabilização pelo que foi feito. Mas como eu mencionei, já iniciaram as tratativas e o prefeito municipal já está sabendo do ajuizamento dessa ação e assim eu imagino que nos próximos dias iremos nos reunir para verificar o que pode ser feito e adequado em relação a essa obra que deve ser refeita ou minimamente aperfeiçoada para que a gente consiga corrigir as irregularidades.